Após confronto com Musk, busca por Moraes aumenta em Portugal e Venezuela. As pesquisas no Google pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e pelo empresário Elon Musk aumentaram após o questionamento feito pelo bilionário em 6 de abril de 2024 sobre o motivo pelo qual o ministro exige tanta censura no Brasil. Silvio, que o pessoal está tão interessado nessa história. Será que diz respeito a gente? Pois é. Né? É assim, a imprensa, o que acontece? Né? Qual que foi a grande estratégia aí do negócio todo do Elinho? O Davi Agape, o Eli Vieira, procuraram o Michael Schellenberg, que já tinha publicado Twitter Files nos Estados Unidos sobre a intromissão do FBI nas eleições americanas, né, que resultou na retirada do perfil do Trump das plataformas, né, do Twitter. Aí o Schellenberg e outros jornalistas americanos, para quem o Elon Musk passou o conteúdo das trocas de mensagem dos funcionários do Twitter com o FBI, já tinha uma certa experiência nisso aí, investigar o que estava acontecendo lá dentro. E eles receberam muitos arquivos, eles publicaram parte, né, desse assunto, se eu não me engano, foi durante 2023, né, logo após a compra do Twitter pelo Elon Musk. Ele liberou esses arquivos para as pessoas entenderem que diabo de coisa o Twitter tinha feito. Né, o Twitter nos Estados Unidos tomou parte da ação. Olha só que curioso. Né, o FBI pressionou o Twitter, né, nos Estados Unidos, e porque a direção do Twitter também, né, era toda democrata, né, o Vale do Silício, você sabe, né, as maiores doações de campanha do Vale do Silício são para o Partido Democrata. Sim, o próprio Elon Musk, ele se declarava, né? Sim, ele doava também para o Partido Democrata, sempre foi democrata, né, recentemente que ele mudou de posição, por conta até da questão da liberdade de expressão, né, que as pessoas não entendem, mas é a primeira coisa que está na Constituição americana. Né? E aí tinha muita coisa lá. E o Eli Vieira e o Davi Agape, que são dois heróis nacionais, que vão pagar caro por isso, aliás. Né? E podemos chamar jornalistas, são dois jornalistas mesmo. Resolveram ir atrás do Mark Schellenberg e falaram, não tem coisa do Brasil aí? Mensagens do Brasil? Vamos ver aqui. E aí a gente até foi surpreendido, porque o Twitter Brasil resistiu aos ataques autoritários do STF, né, do TSE e do Alexandre de Moraes. Né, mas como o Alexandre de Moraes era o presidente do TSE na época, né, é dele que a gente está falando. Né? Então, assim, o Twitter Brasil resistiu bravamente. Né? Você vê a troca de mensagens entre o advogado do Twitter aqui no Brasil, o representante legal, né, enfim, o cara do jurídico, que acabou de pedir demissão, aliás, e o Twitter e os seus superiores dos Estados Unidos, ele falou, não, nós vamos resistir assim, não vamos entregar e tal, vamos dar uma enrolada. O que deu para fazer, eles fizeram. Né? E aí, bom, eles revelaram essa história toda. Foi numa quarta-feira, se não me engano, que saiu o Twitter Files Brasil. E a imprensa simplesmente ignorou. Né? O Michael Schellenberg publicou, ninguém deu atenção, também não deram atenção fora, porque o que acontece? A maior parte dos jornalistas correspondentes do Brasil, eu conheci alguns, o que eles fazem? Eles ficam ali, eles moram todos no Leblon ou Copacabana, Ipanema, ali naquele pedacinho do Rio de Janeiro. Tá? Eles não fazem porra nenhuma, eles ficam na praia o dia inteiro e ficam lendo Folha de São Paulo, a Veja, o Globo, é isso que eles fazem. Como os correspondentes brasileiros do Nova York também, fazem a mesma coisa, eles ficam lá, acordam de manhã, vão dar um passeio, tomam um café numa padaria chique ali na Quinta Avenida e tal. Lê o New York Times e vai para casa e escreve um monte de mentira que leu no New York Times. A mesma coisa os jornalistas aqui. Né? O cara chega para cá, fica deslumbrado com o Rio de Janeiro, encontra, né, o pessoal ali da... Lagoa Rodrigo de Freitas. Né, do Leblon e tal, vai ali jogar um futevôlei, né? Fica ali andando com o pessoalzinho da Farm de Amoedo, né? Aquela galera viril, e fica nisso. Né? E aí ele vai lá e escreve o que está na imprensa. Como nada saiu na imprensa brasileira, isso também então não repercutiu nos Estados Unidos, porque os correspondentes americanos e europeus aqui não estão só leem jornal,
né, não sabe o que está acontecendo. Bom, e o assunto parecia que ia morrer. Tirando meia dúzia de pessoas como nós mesmos, né, publicamos, e meia dúzia de gente no Twitter, e o negócio virou um assunto de Twitter. E ficou preso na bolha do Twitter. Né? Só que acontece, o Twitter ele não é mais uma bolha. É equivocado falar assim que tem quando isso acontece no Twitter. O Twitter é de fato a praça pública, mas ninguém queria prestar atenção. E aí o Elon Musk resolveu dar uma bombadinha no assunto. E foi lá e fez esse comentário na postagem do Alexandre de Moraes. Né? Bom, feito isso, começou-se o caos. Abriu a caixa de Pandora. Aí não dava para ignorar, porque afinal o Elon Musk não é só o sujeito mais rico do planeta, ele tem 180 milhões de seguidores lá na plataforma e fora da plataforma, porque a mídia sabe que Elon Musk vende. Né? Se você procurar pelo nome do Elon Musk em qualquer buscador de notícia, você vai ver que há notícias sobre ele, sobre vários aspectos da vida do Elon Musk, todos os dias. Ou falando da SpaceX, ou falando da Starlink, ou falando da Neuralink, ou falando do Twitter, ou falando dele, ou falando de algum dos 11 filhos dele, ou falando de alguma mulher que ele comeu, ou falando de alguma bizarrice que ele faz, né? Mas o Elon Musk está o tempo inteiro em evidência, porque é um sujeito que realmente chama atenção, né? Tem um monte de coisa aí que a mídia adora. E aí agora o Elon Musk arrumou confusão, né, com um juizeco de uma República de Bananas na América Latina. Vamos falar disso, porque esse é o assunto, e essa é a verdade. Tá? As pessoas acham assim, que o Alexandre de Moraes é um sujeito muito importante, né, muito distinto, né, muito garboso, tá? Muito inteligente e tal. Né? Mas a verdade, assim, o Alexandre de Moraes é como... Sabe aqueles ditadores de republiquetas assim, latino-americanas e africanas que tinha nos anos 70, assim, que virava até personagem de filme americano, né? É aquele careca, né? Então ele parece mais um cara assim da ficção científica, assim, ele parece mais um Dr. Evil, né, do Austin Powers, né? Um personagem assim, um vilão do 007, né, um Lex Luthor, uma coisa assim, né? Eu já pensei na Família Addams. Mas o personagem da Família Addams era um cara simpático, assim, né? Ele é queridinho, né? O Moraes tinha que ter aquele bigodão, assim, de mexicano, né? Usar uma camisa vermelha, assim, aberta no peito, uma correntona de ouro, um chapéu de cowboy, bota de jacaré, e ela era espanhol, né? Aí ele ia ficar perfeito. Né? E fumando um charutão cubano, assim. Aí ele ia entrar no personagem. Então, mas esse é o personagem. Né? As pessoas não olham para o Alexandre de Moraes lá fora e falam, sou um constitucionalista. Não, ele era um advogado, né, que advogava, inclusive, aliás, para organizações criminosas do Brasil, né, no caso da Cooperativa de Transportes Públicos controlada pelo PCC lá em São Paulo. Nem juiz, né? Nem é juiz, nunca foi juiz, nunca passou. O único concurso que ele passou na vida foi para professor da USP. Tá? Sob acusação de plágio, aliás, né? Porque existem várias acusações de plágio na carreira do Alexandre de Moraes, né? Na sua defesa do doutorado, na sua prova de livre docência, etc. Tá? E aí, ele era ali um advogadozinho, né, ligado ao PSDB de São Paulo, né, que é certamente o grupelho que destrói o Brasil há pelo menos 30 anos. Né? Aí ele conseguiu cavar uma vaguinha no governo do Alckmin, virou ali secretário de Segurança Pública. Na primeira ele foi... Mentira, ele passou no concurso que era do Ministério Público, né? Ele era o Ministério Público. Naquela época o MP tinha aquela mania de ser xerife do Brasil, né? Hoje o Ministério Público não faz nada. Hoje o Ministério Público só a linha policial do PT, né? O investigativo do PT, a gente quer ter que vazar alguma informação, queimar o filme de alguém e tal, daí liga para algum companheiro do Ministério Público lá para fazer o serviço. Né? Aí ele era advogadozinho, virou no Ministério Público e acabou caindo lá na Secretaria de Segurança Pública do governo tucano, do estado de São Paulo. Né? Aí, quando o Temer assumiu a presidência, depois de terem tirado a Dilma, o Raul Jungmann foi lá, mexeu uns pauzinhos, levou o Temer para lá. Né? Aliás, o Raul Jungmann também, que depois catapultou o Alexandre de Moraes para ser ministro do STF. O mesmo Raul Jungmann, aliás, que o pessoal do PCO dizem que trabalha para a CIA, hein? Não sou eu que estou dizendo, é o Rui Pimenta. Né? Mas esse é o personagem. Né?
Ele nunca teve nada demais. Inclusive, agora a imprensa americana está falando sobre o Theory, né? Voltou a falar sobre a estranha morte de Theory Zavascki, que abriu a vaga para o Alexandre de Moraes. Então, assim, é um sujeito que não tem, né, brilho próprio, não tem nenhum mérito como jurista. Ele tem um livro lá de direito constitucional, tu não fala constitucionalista, mas é tipo um livro para concurso, assim, que todo mundo faz, vai lá, pega a Constituição e fica comentando artigo por artigo, mas ele não é um doutrinário do direito, nada assim, né? É livro manual de primeiro ano de direito, nada mais que isso, né, o livro dele. E, enfim, né, é um sujeito que foi lá por estar como juiz pelo mesmo motivo que o Zanin, pelo mesmo motivo que o Flávio Dino. Tá? É por isso, porque ele é um ótimo arrivista político, sabe escalar politicamente as hierarquias do Estado. Foi assim a carreira dele até chegar lá. Não foi pelo reconhecimento como notório saber jurídico, etc. Porque por isso ninguém entra no STF. Porque se entrasse, estaria lá, por exemplo, o doutor Ives Gandra, né? Que jamais foi convidado, jamais foi assuntado se queria ou não estar lá no STF, ou o filho dele. Né? Então, assim, por notável saber jurídico, ninguém entra no STF, gente, é por política. Né? Então, esse é o caso. E aí, bom, estou falando tudo isso só para explicar o seguinte. O Elon Musk resolveu entrar nessa treta, né? E ficou isso, falou assim, o Elon Musk, né, arrumando confusão com isso aí, né, com mais um desses ditadorzinhos da América Latina. Né? O Rack tem um copo aqui. Tua xícara de café. E bom, e o negócio começou a esquentar, porque aí os poderes constitucionais brasileiros começaram a responder, quer dizer, fizeram a pior besteira que pode se fazer no Twitter. Como o Twitter do Elon Musk, eles sabem como o negócio funciona. Esses caras não sabem. Que é o quê? Eles pegaram pilha, entendeu? Pegaram pilha, eles reagiram. Aí já veio o ministro do Lula chamando o Elon Musk disso, daquilo, o Elon Musk começou a responder, aí o nego começou a fazer meme, o Elon Musk começou a compartilhar, né? Ou seja, o cara, assim, ele é o dono do algoritmo, ele sabe o que dá engajamento, não é? Então ele começou a fazer as pessoas se engajarem naquela conversa. Não deixou também mais aquela coisa de shadow ban para quem é... Não. Porque antes toda a direita, né, ficava ali... shadow ban. Então ele tirou tudo e ele começou a compartilhar as postagens das pessoas. Então ele compartilhou. O Alan, ele compartilhou... Quer dizer, tem a conversa dele com o Alan no Space que é sensacional, né? Que o Alan fala, então eu fui expulso do OnlyFans, aí o Elon Musk começa a rir. Não, mas eu tava lá no OnlyFans fazendo jornalismo, aí o Elon Musk começa a rir. Né? E tanta gente que entrando, né, acessando, que ficava derrubando, inclusive. Caiu. Agora eles até anunciaram essa semana que estão fazendo umas mudanças no Space, porque tá realmente com pepino, assim, porque tem salas que estão dando muita gente. Né? Eu entrei numa lá que tava ele e o Alan, que tinha 60 mil pessoas ao vivo. Né? Bom, e aí o negócio começou a crescer enormemente para fora porque as grandes mídias começaram a tentar explicar o que estava acontecendo. Bom, lá no Twitter o Elon Musk está discutindo, né, com o presidente do Brasil, né, e com um juiz da Suprema Corte. Que história é essa? Aí começaram a contar a história. No primeiro momento, meio na versão, né, do jornalismo brasileiro. O Elon Musk ameaçou o STF, aquele coisa, né? Atacou o Alexandre de Moraes. Era esse o briefing, né? Com esses critérios da imprensa, né, brasileira. Então, assim, criticou Alexandre de Moraes e ataque. Agora, por exemplo, o ataque do Irã ontem, Israel, sai na imprensa como gesto. O gesto do Irã. Os caras jogaram 300 mísseis, né? Aí o gesto do Irã, né, contra Israel. Atentado. Né? Então, assim, o Elon Musk ataca, o Irã faz de gesto. Esse é o critério da imprensa. Aí começou a sair assim no primeiro momento, mas logo a imprensa mundial entendeu o que estava acontecendo e começou a noticiar corretamente. Inclusive hoje ou ontem saiu um artigo muito bom, aliás, no Wall Street Journal, que é o jornal mais influente do mundo na questão de finanças, né, assim, para investidores. Né? E o artigo explica tintim por tintim o que está acontecendo. E o resumo é mais ou menos o seguinte. Né? O Brasil, o ministro da Suprema Corte, o Elon Musk está denunciando, está tretando, né, com o ministro da Suprema Corte do Brasil, que está perseguindo, né, oponentes políticos do atual presidente da República, e fala ainda que foi retirado da cadeia pelo próprio STF depois de ter sido condenado em várias instâncias.
né? E ela fala assim, não há, o artigo fala, não há nenhuma questão envolvendo o controle das redes sociais, quer dizer, regulamentação das redes sociais, tá? Ela fala, não é esse assunto. Assim, está tendo uma perseguição política contra a oposição no Brasil, né? O autor dessa perseguição política é o ministro Alexandre de Moraes, e quando ele foi criticado pelo Elon Musk, ele enfiou o Elon Musk dentro de uma investigação absurda. Né? Isso também provocou muito, né? Isso chama muita atenção, né? Pois é, esse foi o grande erro, né? Do Alexandre de Moraes, foi ter colocado o Elon Musk dentro do inquérito. E aí o mundo inteiro foi ver, falou, bom, que inquérito é esse aí que o Elon Musk está sendo investigado? Aí se descobriu que é um inquérito ilegal, aberto pelo próprio STF, contra a lei brasileira, que quem abre inquérito é a PGR, inclusive a PGR mandou fechar o inquérito, não fecharam. Né? Em 2019, né, o inquérito tem 90 dias para fechar, o negócio está aberto há 2019, 5 anos. Né? Enfim, aí descobriram a história toda. Né? Esse inquérito só serve para perseguir conservadores, não tem ninguém que não seja de direita que tá no inquérito. Né? Só serve para isso e fica requentando. Então, se você falou alguma coisa que o Alexandre não gosta, ele te coloca no inquérito. E aí o inquérito automaticamente dá direito aos lacaios do Alexandre de Moraes que trabalham na Polícia Federal, né, a entrar na sua casa, pegar seu celular, seu computador, pegar a HD, né, que tem lá os documentos da sua falecida mãe, como é o caso do Bernardo, né, tem um monte de fotos lá, as fotos de aniversário do Bernardo, quando ele era um garotinho de 8 anos de idade, tal. Então tudo lá, de posse da Polícia Federal há 5 anos, e ninguém pode ter acesso, né, os advogados não têm acesso ao inquérito, enfim, toda essa coisa, e isso começou a se espalhar para o mundo.